Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho da liturgia dessa sexta-feira, dia 25 de fevereiro, Marcos 10, 1 ao 12. Levantando-se dali, Jesus foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. As multidões, outra vez, se ajuntaram ao redor dele. Como de costume, novamente se pôs a ensiná-las. Aproximaram-se então alguns fariseus e, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Jesus respondeu: O que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um documento de divórcio e repudiá-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu esse preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. De modo a já não serem dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, outra vez, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o assunto e Jesus respondeu: Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher, tendo repudiado seu marido, se casa com outro, comete adultério. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, ele continua sendo um Evangelho bastante polêmico, difícil de ser compreendido, até mesmo pelo desenrolar da tradição da igreja. No tempo de Jesus, as mulheres não tinham direitos. O direito da mulher estava na dependência do homem. Se ela era solteira, o pai era o responsável pelas filhas. Se ela se casava, o marido era o responsável pela mulher. Se ela ficava viúva, o filho era o responsável pela mãe. De maneira que a mulher, em si mesma, ela não tinha direitos. Porém, quando ela se casava, o pai já não tinha mais responsabilidade sobre ela. Então, a responsabilidade do pai era transferida para o marido. E aí entra a discussão do divórcio. Porque se esse marido, por qualquer motivo, desse uma certidão de divórcio e mandasse essa mulher embora, essa mulher saía sem nenhum direito e vivia como? Então a pergunta tem uma certa maldade. Vai para além do casamento em si. Aqui, parece que Jesus, ao responder aos fariseus acerca do matrimônio, Jesus quer resgatar a igual dignidade do homem e da mulher. E por isso Jesus vai buscar um texto lá no Antigo Testamento para dizer, olha, quando Deus criou o ser humano, os fez homem e mulher com igual dignidade. Não fez o marido superior à esposa. Por isso, ninguém tem o direito de explorar. Ninguém tem o direito de dominar. Ninguém tem o direito de oprimir. Ninguém tem o direito
de fazer uma carta e mandar a mulher embora. E Jesus vai além disso. Ele diz: a união do matrimônio é uma união de dois corpos. É uma união no amor humano, mas que se consagra no amor divino. Por isso, é uma união feita em Deus e por Deus. Por isso, o que Deus uniu, o homem não separe. Unidos no amor, o casal se torna inseparável. Mas isso não é uma lei pesada. Unidos no amor, agora o casal tem a missão de cuidar um do outro, de proteger um ao outro. Não de dominar, mas de proteger e cuidar. Portanto, esse evangelho de hoje, ele precisa ser lido para além da polêmica que hoje continua do divórcio, da segunda união e assim por diante. Ele precisa ser lido na perspectiva da igual dignidade do ser humano. Deus os fez homem e mulher. Deus nos fez com igual dignidade. Por isso, todo tipo de preconceito, de discriminação, que tenta pensar a mulher como ser inferior, é contra o Evangelho, é contra o projeto de Deus. Toda dominação sobre qualquer pessoa, mas principalmente contra as mulheres, é um pecado, porque vai contra o projeto de Deus. Infelizmente, ainda vivemos numa sociedade machista. Infelizmente, ainda encontramos cenas de dominação, de exploração, de opressão na família, na igreja e na sociedade. É preciso corrigir. É preciso reconhecer o lugar, o valor da mulher e a beleza e a bênção do matrimônio que Deus os quis para ser sacramento da sua aliança de amor com a humanidade. Que possamos hoje reconhecer o valor do matrimônio, mas não tornar esta lei novamente opressora, mas que possamos reconhecer que Jesus defende aquilo que está no projeto da criação. O ser humano, não importa se é homem, se é mulher, se é gay, se é trans, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre, tem igual dignidade. E respeitar a dignidade das pessoas é o primeiro caminho da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.